Qual é o tema, Dani? Supere a sua dificuldade com a edição de imagem. Muita gente acha que a edição de imagem é um bicho de sete cabeças. Muita gente acha que a edição de imagem é uma coisa horrorosa, só quer fotografar, só quer lá dominar o posicionamento, trabalhar com o bebê e fotografar, e daí pensa, cara, tem que editar essas fotos, sério? E aí faz uma edição lá que odeia o resultado, odeia o processo e acha que odeia a edição de imagem, assim como o Abel odiava ainda. Gente, a live de hoje é sobre a importância da edição de imagem, porque muita gente não dá a devida importância, muita gente acha que a edição de imagem é uma dificuldade, é uma coisa recorrente. Às vezes a pessoa sabe posicionar o bebê, ela sabe trabalhar com fotografia newborn, ela sabe o que está fazendo, mas quando chega na hora de editar as imagens, a pessoa fala, cara, vou editar ali só no Lightroom. E a Bel ainda tá gritando, Bel, para de gritar. E quando chega na hora de editar, a pessoa fala, cara, eu só vou editar aqui no Lightroom, eu vou usar o Clarity, sabe, que dá claridade ou tira, que daí tira a textura da pele. A pessoa só faz isso porque a fotografia newborn exige uma edição mais detalhada. E, gente, deixa assim. E a edição de imagem é uma parte muito importante. Tá, gente, por que a live é sobre superar? Superar, né? A gente fala de superar o tempo todo. E por que superar a dificuldade com a edição de imagem? Isso é uma coisa que é muito, muito, muito importante. Primeiro que a gente tem, muitas vezes, a edição de imagem, ela é algo que acelera alguma coisa, porém, a gente acaba usando como sabotador de alguma coisa. Por exemplo, agora me deu frio. A edição de imagem de contribuir, de somar para o seu trabalho, né? Para a sua arte, vamos dizer assim. E quando a gente não sabe editar ou tem ódio do programa que usa, o que acontece? Ou você faz coisas exageradas, usa, e tem uma coisa que talvez até a gente fale aqui, principalmente no Lightroom, tem uma função no Lightroom que muita gente usa, que é tipo, você deixa a pessoa com uma pele que parece um plástico. E esse exagero ele acontece por quê? Porque é mais fácil eu pegar aqui como se fosse um filtro, jogar ele no máximo e esconder tudo de ruim que eu tenho Todas na as pele, imperfeições da pele, do que eu aprender o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer na nossa vida? A gente pode aprender a se apaixonar pelo processo. O processo é um processo de aprendizagem. Ou seja, quando nós começamos na fotografia, um dia a Bel estava lá editando as fotos, a gente nem trabalhava com fotografia newborn, ela estava editando as fotos no Picasa. Eu falei, Bel... A gente nem estava trabalhando com eu falei, a gente quando começou na fotografia, eu vi a Bel editando foto no Picasa. Eu falei, Bel, desse jeito, ninguém vai levar você a sério, porque uma pessoa profissional não edita foto no Picasa. Você vai ter que usar o Photoshop, você vai ter que aprender a usar o Lightroom, você vai ter que aprender a editar. E aí foi quando eu peguei essa parte, né? Eu fiquei com isso para mim. Porque a Dani não acreditava no meu potencial porque eu tratava no Picasa. Ela falou, não dá para te levar a sério. A Bel odiava o Photoshop. E querem saber por que eu odiava o Photoshop? Odiava o Lightroom. Eu odiava tudo, assim, na verdade. Eu só gostava de fotografar newborn. E por que eu odiava? No início, eu achava que eu odiava simplesmente pelo fato de odiar, porque eu precisava odiar alguma coisa e eu queria odiar ele, escolhi ele para odiar. Então, depois, eu me dei conta de que, na realidade, conforme fui aprendendo, e como é que veio isso? Existem pessoas diferentes de pessoas. Como que funciona? Eu, Bel Ferreira, eu tenho o hábito de só aprender de fato alguma coisa quando eu estou disposta a aprender. Ou seja, se eu for fazer um curso, qualquer curso, não importa o que seja, pode ser um curso de yoga, pode ser um curso de inteligência emocional, pode ser um curso de fotografia, não importa. Se eu não estiver disposta a aprender naquele momento, eu não aprendo. Então,
Nos últimos anos da minha vida, desde que eu descobri que isso era algo em mim, eu trabalhei isso de que forma? Me obrigando a fazer aquilo que eu não estava disposta? Não, fazendo exatamente o contrário. Lembra que o problema é a solução? Eu tenho um problema. Qual é o seu problema, Bel? Meu problema é que eu só aprendo quando eu estou disposta. Ah, qual é a solução então? É escolher o momento em que eu estou disposta para aprender, porque aí eu vou me afogar naquele entendimento. Por isso que eu falo para todo mundo que vem na live aqui, se você não está disposto a aprender, não fique aqui, você está perdendo o seu tempo. Porque o meu, eu vou estar aqui de qualquer jeito. Mas o seu não. Se você não está disposto a aprender, use seu tempo e sua energia para outra coisa na sua vida. Porque não vai fazer diferença. Só vai ter passado mais uma hora acrescentando nada na sua vida, porque você não está disposto. Então a gente tem que olhar para isso. Quando eu percebi isso? Nesse momento do Photoshop. Porque a Dani tentou me ensinar acho que 2 vezes e eu não aprendia. E aí tinha retrabalho às vezes. Quando eu editava uma foto, a Dani ia lá, olhava, pegava o meu trabalho de novo para editar. Eu só aprendi num dia que eu estava com muita raiva de algo que aconteceu no estúdio e eu falei assim, agora eu quero aprender esse negócio. Peguei o banquinho, sentei do lado da Dani e falei, agora pode me ensinar. E aí eu aprendi. Porque às vezes, quando você tá com raiva, se você souber trabalhar esse sentimento, ele é um gatilho para ação. Então, ai, que raiva, agora eu vou aprender Photoshop. Agora eu vou aprender a editar foto. Você senta lá e fala, agora eu aprendo. Você usou sua raiva para uma coisa boa, usou como um gatilho para ação. Então, se você sabe usar suas emoções, por mais que pareça ruim a raiva, é um gatilho muito forte para ação. Eu uso isso muito porque eu preciso sempre acessar a raiva para eu agir. Então, é uma parte de mim. Mas é importante. E daí eu comecei a ensinar a Bel a aprender. Então, senta aqui, eu vou te mostrar. Mostrei um passo a passo, foi, editou a foto, beleza. Eu falei, agora você edita sozinha. Olhei e falei, não, ó, isso aqui precisa melhorar, isso. Vamos fazer de novo. Aqui a gente repete e vai. E assim a Bel foi indo, foi pegando o processo. E hoje, a Bel sabe tudo que tem lá no Photoshop? Ela sabe usar todos os recursos do Lightroom? Não. Mas ela sabe editar foto muito bem, porque mais de 90% hoje em dia das nossas fotos, que a gente, dos ensaios, a Bel que edita, do início ao fim. E, mas como que ela não sabe tudo lá do Photoshop? Porque o Photoshop é um programa extremamente abrangente, ele é um programa que tem muita coisa, muito completo. E fotógrafo usa para quê? Geralmente para editar foto. Então você precisa aprender especificamente a editar foto, né? Então se você aprende exatamente os recursos ali que você precisa, consegue fazer um fluxo, tem ali um passo a passo do que você faz, você não precisa conhecer o programa inteiro, você só precisa conhecer o que você vai usar, O que vai fazer. E isso agiliza o seu processo de aprendizagem. Claro, com o tempo você pode aprender mais coisas. Tem uma analogia que é bem simples. Eu moro em Curitiba. Você acha que eu conheço todas as ruas de Curitiba? Não, eu conheço as ruas que eu preciso andar. Eu ando no trajeto que eu preciso. Eu não vou andar em todas as ruas do quarteirão para chegar num lugar que eu só preciso pegar 3 ruas. Mas se a partir do momento que você precisa ir num endereço novo, você vai conhecer o endereço, né, o caminho para chegar nesse endereço, né, para chegar nesse destino. Então é assim com o Photoshop e com qualquer coisa, gente. Então você começa do quê? Começa do básico, começa aprendendo. Quando a pessoa abre o Photoshop e fala, vou editar uma foto, daí você tenta assim, tipo, cara, não sai do lugar, eu clico aqui, clico ali, gente, não sai. Porque o Photoshop, diferente do Lightroom, não é intuitivo. O Lightroom você vai lá mexendo nas barrinhas, lá na ordem, e você consegue ter um resultado ali, né? Você consegue chegar em alguma coisa, é mais intuitivo. Agora, o Photoshop, se você não sabe o que está fazendo, você não vai sair do lugar. Ou vai fazer uma coisa exagerada, ou vai fazer uma coisa e não vai lembrar mais. Então, ter um passo a passo, aprender o Photoshop, as coisas básicas que você precisa, e ter um passo a passo, um fluxo de trabalho, é o que ajuda você a economizar tempo e gostar do processo e gostar do resultado. Padronizar a sua edição de imagem. E, além disso, o que todo mundo quer com a edição de imagem, no final das contas? Não é só editar a foto e deixar ela bonita, é criar um estilo, criar uma identidade através da edição de imagem, que é o que a gente faz hoje em dia, e que a gente demorou anos para chegar no resultado que a gente tem hoje, porque a gente não conseguia entender o processo. Então, hoje em dia, a gente consegue
As pessoas conseguem olhar uma foto nossa e elas sabem que é nossa não só pelo posicionamento, pela produção, mas é pela identidade, mas é pela identidade visual, de cores e de Engraçado, edição. né? Que você falou agora posicionamento, e posicionamento é uma característica muito forte nossa. Sim, posicionamento é o nosso ponto forte a mais. E agora, edição de imagem também está num patamar muito, muito alto. Não, eu falo isso porque ponto forte no sentido de a pessoa olha e sabe muitas vezes, né? Pelo menos quem conhece o nosso trabalho identifica, tipo, essa pose aqui foi a Bá que fez. Isso é legal, gente, porque você começa a criar identidade e o legal de falar, eu falei essa questão do ponto forte, porque a gente fala muito de posicionamento também. Por quê? Porque o domínio do posicionamento, quando você tem ele na sua sessão newborn, você fica mais confiante, mais seguro e sabe o que fazer e na hora que tem que fazer. Ah, mas aí eu preciso fazer todas as poses em todos os ensaios? Não. Eu posso fazer um ensaio com uma pose só? Pode, sim. Porém, você não sabe qual é a pose que o bebê vai deixar você fazer. Então, você precisa ter domínio de todas as poses e no momento ideal para você fazer, você vai saber o que fazer. E se for um bebê bonzinho que deixa fazer tudo, você vai poder fazer tudo, né? A gente tem essa possibilidade, a gente ganha liberdade. Quando você domina, você ganha liberdade para trabalhar. Isso é sensacional. Só quem consegue mesmo, quem dominou essa técnica, sabe a liberdade, o prazer da liberdade que você sente na hora de fotografar um recém-nascido. Porque existem aquele degrau que eu falei que a gente vai subindo na escala, de cada vez que você aprende alguma coisa nova, que você vai subindo um degrauzinho, vai conhecendo uma coisa aqui, vai conhecendo outra coisa ali, o domínio é uma das coisas que está em última instância de alcance. Porque uma coisa é você saber a técnica, sabe a técnica de um modo geral. E ela por si só não sustenta absolutamente nada numa sessão. Muitas vezes a pessoa sabe a técnica, mas não tem o domínio dela. Sabe o posicionamento, mas não tem o domínio dele. Ah, eu sei como é o posicionamento, eu sei como ele deve ser feito. Todo mundo sabe que a pose de bundinha, se eu for descrever ela, é o quê? O bebê de barriguinha para baixo, com a perna cruzadinha e o joelho encostado no cotovelo. Todo mundo sabe. Isso que eu descrevi é a técnica. Agora, o domínio para realizar a técnica é outra história. Ele vem de uma habilidade que você precisa colocar em prática. Ele vem de uma habilidade que todo mundo tem a possibilidade de ter. Mas aí tem outras esferas que englobam esse domínio. E é aí que a gente entra na sua vida. A gente está aqui para te ensinar a dominar a fotografia newborn. E a gente tem feito isso há muito tempo, mas agora de uma forma muito mais específica e mais não tão abrangente, abrangente de um modo que a gente está amarrando cada coisa na outra, para que vocês entendam que nada na fotografia newborn anda sozinho. Então, quando a gente chega aqui e fala de edição de imagem, a edição de imagem, ela tem uma escala que ela é como se fosse extracurricular. É como se fosse, você não tem obrigação, mas agora imagine que você fez tudo perfeitamente bem, chegou na hora da edição, você cagou na foto. Você foi lá e estava perfeito. Você conseguiu o ângulo perfeito, você conseguiu a pose perfeita, você conseguiu o enquadramento perfeito, a iluminação tá incrível, só que você foi lá e na edição você estragou tudo. Ó, a fotografia digital chegou num patamar que, assim, a gente faz uma foto no celular e antes de postar nas redes sociais a gente põe um filtro. Ou a gente tem lá uns aplicativos no celular, a gente mexe um pouco lá na foto, na exposição, contraste, coloca um preset, faz alguma coisa ali, coloca um filtro, posta no Instagram. Gente, vocês não vão fazer isso na foto que vocês fizeram no ensaio? Se vocês se empenham, muita gente se empenha pra caramba, compra até o Facetune ou outros aplicativos que são pagos, que deixam o olho maior, a bocona, emagrece, faz um monte de coisa. Faz clareamento nos dentes. Faz clareamento dental. Quem dirá a sua foto profissional, o que você precisa saber fazer? Porque se as pessoas estão fazendo foto assim com o celular, né, pessoas amadoras e estão fazendo, tá tendo um resultado muito bom, gente, a nossa foto profissional tem que ter um nível muito maior. Por quê? Porque faz parte do trabalho, faz parte da fotografia. Não é mais como antigamente que você pegava lá um filme, tirava as fotos e mandava revelar. E mesmo assim, existiam pessoas de laboratório que ainda tinham técnicas que escurecia e clareavam partes da imagem para melhorar o resultado final. Era uma edição de imagem tipo roots ali,
e na Raiz. mão, raiz. E hoje em dia a gente faz isso digitalmente. E se a gente faz isso com fotinho do celular para postar no Instagram, a gente tem que repensar a forma que a gente edita as nossas fotos dos ensaios, porque o resultado tem que ser muito melhor. E mais aí, convincente. e a gente, mais uma vez, com a edição de imagem, o que a gente faz com a edição de imagem? Brasileiro adora coxinha, né? Olha o esquema agora. Brasileiro Sim. adora coxinha. A maioria, pelo menos. Eu gosto. mesma, que já me tornei uma pessoa um pouco mais fit na vida, adoro coxinha. Faz, acho que, bem mais de um ano que eu não como uma. Mas, quando eu tenho a oportunidade ou o momento ideal para isso, a última vez que a gente comeu uma coxinha mesmo, assim, desse tamanho, assim, Da hora. a gente dividiu na última vez, né? Porque não dava. Mas eles eu comia duas. Mas ok. Agora imagina a coxinha. Imagina que a maioria das pessoas, não são todas, assim como nada na vida é para 100% das pessoas. Mas a analogia que eu vou fazer aqui vai cair super bem. Agora imagina essa coxinha com uma pitadinha de pimenta, ou de maionese, ou de ketchup, ou de mostarda. O que quer que você goste de colocar ali naquela coxinha para dar um sabor mais especial para ela. Vocês salivaram? É isso? Pôs um catupiry ali na sua coxinha. Não, às vezes já vem como, né? Né? Mas é basicamente a gente imaginar a edição de imagem dessa forma. Eu trouxe vocês para o culinário para vocês conseguirem de fato salivar e sentir o sabor da coxinha com a pimenta ali. Ou, por exemplo, quando vocês vão num restaurante, aí vocês vão num restaurante tipo mais gourmet, assim, e aí vem um prato zoado, assim, né? E aí, de repente, eles trazem um prato super gourmetizado, com coisinhas, enfeites, coisinhas bonitas, se fala, uau, a comida vai estar uma droga. Mas você olha aquele prato e fala, gente, você come com os olhos, isso é incrível. Isso é fotografia, gente. Você faz a comida, não basta aquela comida estar deliciosa, a apresentação desse prato tem que estar incrível. Por quê? Porque faz parte da obra. Você não quer só comer uma comida boa, você quer comer uma comida boa e bonita Então, quando você vai no restaurante. Na sua casa você faz de qualquer jeito. Mas aí entra uma questão que é a seguinte. Posso falar? Me dá a palavra? Então, pode falar. Aí entra uma questão que é a seguinte. Há restaurantes e restaurantes. E se eu não sou um restaurante gourmet? A comida tem que ser boa, pelo menos. Porque aí ninguém tá falando de certo ou errado. Ninguém tá falando de certo ou errado. O que a gente tá falando aqui? Se eu vou no restaurante gourmet, eu já sei que eu vou pagar mais pelo aquele prato. Mesmo que o prato seja menor. E olha, vem menos coisa no prato. E eu pago muito mais por ele. Mas vem meio enfeitadinho. Agora, se você vai lá num restaurante mais simples, a comida também pode ser boa. Desse tamanho. Pode ser boa também. Tá tudo só não vai ser tão bonito. Ah, e cada prato vai vir de um jeito diferente também, não tem um padrão, né? Não tem um padrão. É como se a gente fosse pensar dessa forma, tá, gente? Então, olha, a analogia foi perfeita, porque você vai num restaurante mais de PF, você vai pegar um pratão, vai vir o mais cheio possível, você vai pagar, sei lá, R$11,90 no prato. Você vai num restaurante gourmet, você vai ter isso aqui no seu prato, e você vai pagar 100, R$200 no seu prato. Pensa na fotografia. A mesma coisa a gente tem trabalhado quando a gente fala de qualidade de vida, reduzir tempo de sessão. Os nossos pacotes não têm grandes quantidades de foto. A gente diminuiu o trabalho, valorizou esse trabalho para poder vender ele por um valor diferente. Exatamente. E como é que a gente fez isso? Desde o começo a gente tem trabalhado para isso. Então, a Bel, que começou, que não tinha dinheiro para investir, que não tinha para nada, já pensava nisso lá atrás, há 8 anos. Eu entrei no mercado falando nisso, as minhas metas estavam isso. Pergunta para Dani, uma das primeiras metas que eu tinha, me tornar uma fotógrafa desejada, ser referência, ter um trabalho que as pessoas quisessem fazer e quisessem pagar. A Bel colocava assim, em 2013, a gente fez metas de objetivos e grudou na parede de casa. E uma das metas lá era, tipo, me tornar referência. Daí eu pensava, cara, mas como é que você se torna uma referência? Como é que você tem o seu trabalho valorizado? Como é que te chamam para dar uma palestra? Como é que acontece isso? Não fazia ideia. Mas eu fazia. Como é que a gente conseguiu isso? Através do conhecimento.
estudando, analisando o trabalho, melhorando cada processo, tudo, desde da forma que a gente recebe, que manda o orçamento para o cliente, a hora que recebe ele no estúdio, a hora do ensaio, a hora que fecha negócio com o cliente, depois na edição de imagem, tudo, cada detalhe é pensado, cada detalhe valoriza cada mais o seu trabalho. E edição de imagem Valoriza cada mais o seu trabalho. Ei, que linda essa frase. Vamos colocar aqui. Hashtag valoriza cada mais o seu trabalho. cada vez mais o seu trabalho. A frase de hoje. Hashtag valoriza cada mais o seu trabalho. Existem dois tipos de pessoa. Dois tipos de pessoa. Aquele que ama edição de imagem e aquele que não sabe editar imagens. Daí quem não sabe, tem raiva. Quem não sabe editar normalmente odeia. Odeia porque não sabe. Fica bravinho com a edição. Ai, que saco, eu tenho que editar. Fiz 30 sessões, ai, agora fez feliz, daí agora tem 30 sessões para editar, tá odiando. Ai, que saco. Ó, antes de iniciar na carreira, Dani fez curso de edição. Antes, durante e depois? Não, mas é que depois da... Antes da fotografia? Sim. Gente, eu sou formada em publicidade, eu tive aula de Photoshop na faculdade, eu tive aula de CorelDRAW. Nossa, ninguém usa CorelDRAW hoje em dia. Como que fala? CorelDRAW. Ah, eu falo CorelDRAW mesmo. Tá. Mas eu fiz aula de Photoshop, mas eu não conseguia entender. Daí, beleza, a gente começou a trabalhar com fotografia, eu fiz curso de novo, mas eles ensinam um monte de coisa. Assim, você faz um curso de Photoshop, eles te ensinam o programa inteiro, mas eles não te ensinam a editar, né? Assim, tipo, fotos. Aí eu comecei a fazer vários, falei, gente, não tem um curso que te ensina a editar fotografia newborn, não tem um curso que, por mais que aquele professor do curso, ele domine o programa inteiro, ele saiba todas as funções do Photoshop, dá um bebê com a pele manchada e fala, edita para mim, como é que eu edito isso aqui? Porque eu fiz isso aqui falei com uns 3. Aí os caras, cada um mostrava de um jeito, falava, mas é assim, daí saiu um negócio meio zoado, né? Aí, com o tempo, eu comecei a descobrir técnicas e adaptar coisas para a fotografia newborn. Por quê? Porque outros tipos de fotografia, um casamento, a modelo tá lá maquiada, vai fazer um ensaio de gestante, a gestante tá maquiada, tá tudo lindo. O recém-nascido não tem aquela pele de bebê de 3 meses, aquela pele linda, pele de pêssego. O bebê recém-nascido está trocando a pele que ele estava no útero para uma nova pele, ou seja, o bebê está escamando, tem acne neonatal, tem minions, que é as bolinhas no nariz, acho que eu falei minions de novo, as bolinhas no nariz. Então, tem manchas, tem hemangioma, que são manchas vermelhas, ou tem uma coloração diferente, assim, as mãozinhas estão mais avermelhadas e roxinha, o rosto está mais amarelo. Hashtag Minions. É Millions, eu sempre falo Millions. Ou essa parte aqui do rosto tá meio verde, meio escura. Então, o bebê tem a pele muito difícil de editar. E o bebê é basicamente pele, porque geralmente ele tá sem roupinha, ou a gente vê muito o corpo ali do bebê. Ficou esquisita essa frase, porque você falou como se não existisse nem órgãos dentro dele, só tem pele. Mas a pele é o que a gente vê, né? Que tem bebê que não tem basicamente pele. Às vezes não tem nem cabelinho, órgãos, mas a gente só vê a cabecinha, não tem nem cabelo. Virado em pele. E aí, o que acontece? Com o tempo, eu fui desenvolvendo técnicas e adaptando coisas para usar na fotografia newborn. Mas da onde que eu peguei essas técnicas e fui adaptando e melhorando para fotografia newborn? Da fotografia de moda. Porque em moda edita muito pele, ou publicidade que deixa aquela pele perfeita e faz um monte de coisa na pele para ficar incrível. Isso tudo eu fui pegando e adaptando para pôr na fotografia newborn. E por isso hoje a gente consegue ter o resultado que tem, porque eu adaptei várias técnicas, testei e ao longo do tempo a gente aprimorou. E hoje a gente consegue ter um resultado bom. E hoje em dia existem cursos que ensinam você a editar fotografia newborn, né? Como a gente tem também um curso de edição. Mas, assim, quando eu comecei lá em 2013, 2014, 2015, não tinha curso. Há pouco tempo agora que surgiu um curso de edição de imagem, né, voltado para a fotografia newborn ou para a fotografia em si, porque até pouco tempo atrás não tinha. Ensinavam de outras coisas, mas não ensinavam para fotografia newborn, que é a fotografia nível hard de edição.
E assim, gente, tem vezes que cada parte do bebê é uma cor mesmo. Tem partes verdes, tem partes que são mais magenta, tem partes que são mais vermelhas, tem partes que são amarelas, tem partes que são laranja, tem partes que você vai passar uma vida tentando tirar e você nem sabe que cor é aquela parte. Tem hora que você tá editando, tá tirando uma cor, quando você olha o bebê tá ficando preto e branco. Ou se o bebê é moreno ou negro, você começa a editar. E a gente tá tão acostumado a editar uma pele mais clara que quando você vê, você deixou o bebê desbotado e você precisa voltar aquela cor, né? Para o bebê ficar com a pele natural mesmo. O bebê moreno, é bebê negro, ou uma pele que é mais índio. E você não consegue acertar aquela cor, porque a edição que a gente vê, às vezes, muitas vezes fora do Brasil, é para bebê branco. E às vezes, Dani, quando a pessoa fala assim, não me dou bem com o Lightroom ou com o Photoshop, eu só ajusto mesmo no Lightroom porque é mais fácil. Ela tem alguma limitação com isso, né? É porque falta conhecimento. De abrir o Photoshop, abrir uma foto lá, mas eu faço tudo no Lightroom mesmo, mais rápido. Isso agrega valor no seu trabalho. Supere esse medo, comece a aprender o passo a passo que você vai conseguir dominar. Mas você precisa se desafiar, você precisa ficar com raiva e ir para ação. A raiva, muitas vezes eu uso ela como um elemento que me leva para a ação. Para quê? Para eu conseguir fazer uma coisa. Sabe quando você está travado? Eu tenho que fazer aquele negócio, fica procrastinando, aí um dia você fica com raiva, agora eu vou fazer. Então você tem que pegar esse dia e falar, não, agora eu vou aprender a editar imagem, agora eu vou aprender a fazer isso, porque eu quero melhorar o meu trabalho, e isso faz com que o seu trabalho se valorize também, porque edição agrega valor. O cliente muitas vezes não sabe que a sua foto é tipo super bem editada, um monte de coisa, mas ele só consegue perceber que a sua foto é melhor, é mais bonita, tem algo a mais, algo chama atenção nessa foto. Ele não sabe exatamente se é o posicionamento, é a luz, é a câmera, ou é a edição de imagem, ou é o conjunto da obra. Mas ele sabe que só a foto tem alguma coisa a mais. Pois é. E além do mais, gente, as pessoas que têm dificuldades para usar o software, por que a gente tem dificuldade para usar alguma coisa? Porque não testa, porque não usa ferramenta, porque não lê manual, porque não fez um curso daquilo. Porque tem medo de usar. Mas eu sou autodidata, aprendi tudo sozinho. Se você assistiu um vídeo na internet, você já não é autodidata. Gente, autodidata é a pessoa que inventou as coisas. Tipo a Annie Guedes, ela inventou coisas na fotografia, ela é autodidata. Agora, o ser humano que nunca fez nenhum curso, mas assiste os nossos vídeos na internet, não é autodidata, ele está aprendendo com a gente. Se você assiste tutorial no YouTube, você já não é autodidata. Tem um professor ali, tem um mentor ali, que está te ajudando de alguma forma. É diferente de você falar assim, eu aprendi sem fazer um curso. Eu vi vídeos na internet. Mas autodidata não é a pessoa que vê que você leu um livro e aprendeu, você já não é autodidata, você aprendeu com a pessoa que escreveu o livro. Então, tem que só entender e pontuar essa percepção. As pessoas que normalmente têm dificuldade de usar, é assim como eu era. Eu tinha dificuldade de usar por quê? Porque tem um monte de botãozinho ali que eu não sei para que serve. E aí eu quero lá e quero clicar em tudo. Daí você começa a mexer lá as coisas sem saber e não tá dando o resultado que você quer, você começa a ficar com raiva, você começa a ficar frustrado, começa a falar, eu odeio edição de imagem, esse negócio é um saco. Eu odiava. E aí, ou a pessoa... tem dificuldade de usar o software. Meu computador é ruim. Computador ruim, computador ruim que eu falo, gente, é assim, às vezes você tem um computador bom, em teoria, só que na prática, a configuração dele deveria ser um pouco melhor para rodar esses programas. Senão começa a travar também. Acontece, isso é um fato, infelizmente, tá? Ou a pessoa fala que não se dá bem. Não se dá bem com um, ou não se dá bem com o outro. Então, o que a gente tem que pensar? A primeira coisa, que é assim, para que a gente não olhe a edição de imagem como um obstáculo na nossa vida, ou como algo que vai sabotar, sabe? Tá te sabotando. Eu gosto tanto de fotografia, mas tem que editar. Tá te sabotando de entregar uma imagem com mais qualidade para o seu cliente, uma imagem melhor para o seu cliente. E aí tem aquelas pessoas que falam assim, mas eu gosto do bebê natural. Existe uma coisa, se a luz não estiver boa e você precisar ajustar a luz, já não está natural. Se for para fazer natural, faça com luz natural mesmo, faça tudo natural, não usa nem prop, faça lifestyle, que é o mais natural, e ainda assim o lifestyle não é 100% natural, você vai ter que posicionar em algum momento, vai ter que dirigir.
que a gente está falando aqui, ó, não é para você ir lá e tirar a característica daquele bebê. Só se você quiser. Por isso que existem estilos. Por isso que a Dani diz aqui que é uma forma de você desenvolver o estilo também, a edição de imagem. Por quê? Vou explicar uma coisa bem importante. Os meus clientes, quando vêm com o bebê escamando, eles ficam apavorados às vezes, porque eles acham que isso pode atrapalhar. Ou se tem uma manchinha, ou se tem um hemangioma. Que eles falam assim, ai, nossa, mas ele tá com uma super mancha, ou ele tá muito amarelo, ou ele tá... Coisas que são naturais do bebê, acontece. Bebês amarelos acontecem, bebês escamando acontecem, bebês com hemangiomas acontecem. Eles já vêm me perguntando se eu tiro no Photoshop. E sim, eu tiro. E sabe por que eles me perguntam isso? Porque eles olham as fotos que eu publico e sabem que nas fotos que eu publico não tem bebê escamando, não tem bebê com hemangioma, não tem bebê com nada. Você pode, por gentileza, deixar essa escamação aí à mostra? Ninguém falou isso pra mim. E o meu estilo é tirar. E tá tudo bem com quem não tira. Às vezes eu vejo o pezinho lá, todo escamando, bonitinho, eu gosto, não acho feio. Mas eu tiro. Por quê? Meu cliente está acostumado com isso também. Porque uma vez que eu fiz o meu trabalho dessa forma e mostrei, ele vai querer dessa forma. Por isso que a gente fala que é importante você criar um estilo, desenvolver esse estilo e começar a mostrar isso para o seu cliente. Ah, mas Bel, eu tô querendo mudar, mas aí o meu cliente, ele gostava do jeito que eu trabalhava antes. Você não quer mudar? Se você quer mudar, o que vai acontecer nessa mudança? Pode ser que alguns clientes que gostavam de você antes não queiram mais você, queiram alguém que era igual a você antes. Mas clientes novos que querem pessoas como você quer se tornar agora vão aparecer também. O que acontece é que a maioria dos fotógrafos tem medo de tudo, tem medo de perder o cliente porque não disse não para um desconto exorbitante, tem medo de perder o cliente porque não disse não na hora que ele pediu uma foto a mais, tem medo do cliente por isso, por X, Y, Z, e é uma das coisas que a gente ensina, você se tornar um fotógrafo confiante, seguro de quem você é. Porque se você é uma pessoa segura, né, segura do que faz, você tem confiança, a pessoa sente isso. Se você está insegura, a pessoa sente que você é inseguro e vai lá tentar extrair o máximo no desconto, pedindo coisa, ou enfim, criando uma situação que se você não sabe dizer não, você acaba se desvalorizando, você se frustra, você não consegue aumentar seu preço, não consegue valorizar seu trabalho. Isso por quê? Porque você está com a autoestima baixa, porque você não consegue se ver como um fotógrafo melhor, não se sente uma pessoa melhor e valorizada. Se você não se sente assim, você não sente que o seu trabalho vale, ninguém vai sentir que vale, porque começa por você. Chega uma hora que quando você acredita em você mesmo, as outras pessoas não têm uma escolha que não seja acreditar em você também. Que lindo isso, né? Nem que vai goela abaixo, entendeu? Mas você tá tão confiante. Gente, quantas vezes vocês não se depararam com alguém? Pode ter sido num evento, pode ter sido numa palestra, pode ter sido num aeroporto, não importa o lugar, mas você se deparou com alguém que você olhou para aquela pessoa e viu na postura dela o quão confiante ela era. Sabe aquela pessoa que tem cara de poderosa? Você olha, você não conhece a pessoa, você olhou ela ali de pé, passando ali, andando na sua frente. E veja bem, não estamos falando de pessoas elegantes ou bem vestidas ou pela nada. postura. É pela postura, pelo que ela fala, a confiança que ela passa, o poder que ela transmite. E sabe aquela pessoa que você vai falar assim, parece coitado, assim? Não consegue nem olhar no olho às vezes, né? Tadinho desse. É, ai, que tadinho. Daí aquela pessoa que você sempre pensa como assim. diz a tia, ara seja. E as tias falam assim, sejinha. É tipo, coitado. Então, aquela pessoa que você olha assim, se refere, ai, tadinho dele. E a outra pessoa que você olha assim e fala, cara, essa pessoa é foda. E ela nem abriu a boca, é só a postura. Daí às vezes abre a boca e só fala bosta também, né? Não, a postura vai. Mas o que isso quer dizer, gente? Isso faz diferença no nosso trabalho. Porque a gente lida pessoalmente com as pessoas. Exato. E muitas vezes a gente consegue entender o tom de voz. Um exemplo. A pessoa te manda um WhatsApp e fala que quer fazer uma sessão newborn, pergunta como funciona. Aí você vai lá e vai mandar um áudio para ela. Aí você manda assim, ó. Oi, fulana, tudo bem? Aqui é a Bel que tá falando.
Então, a sessão, ela funciona assim, ó. A gente faz a sessão entre 5 e 12 dias de vida, mais ou menos, porque nessa fase o bebê, ele tem, né, aquela característica, aquelas coisas, sabe, né, que a gente precisa ter para quando vai fazer a sessão, e aí você fica nervoso já. E daí é bem importante que seja nessa fase, porque se passa dessa fase fica muito mais difícil de fotografar. Então, a gente pode ver, eu posso ver um horário aqui para você, quando que você quer amanhã. Você já tá até desesperado, perguntando se ela quer amanhã, porque você quer fechar logo, né? E aí tá. Oi, fulana, tudo bem? Então, a sessão ela funciona assim. A gente costuma fazer entre 5 e 12 dias de vida, mais ou menos, porque dentro dessa fase, os bebês apresentam características que normalmente possibilitam que a sessão aconteça um pouquinho, uma forma um pouquinho mais fácil, entre aspas, né? Porque a gente depende de cada bebê também. Porém, se passar um pouquinho da fase, não tem problema. Cada bebê é único, vai agir de uma forma um pouquinho diferente, por isso a gente tem algumas técnicas para fazer o bebê relaxar, para dormir, mas dentro de um modo geral, as características que eles apresentam nessa fase facilitam um pouquinho o nosso processo. E aí, se você definir por fechar com a gente, eu só preciso que você me avise o quanto antes para eu ver como é que está a minha agenda nesse período e ver se eu posso te atender. E aí eu te passo as datas e horários que eu tenho disponíveis, tá bom? Olha a diferença. Ou seja, gente, se você consegue identificar esse padrão, consegue identificar a postura da pessoa na voz, imagina pessoalmente. Que ela tá te falando, que você vai estar falando, né? A pessoa vê você e ouve. Pessoalmente. Se você tá assim, ó. A gente faz. Aí você não consegue nem olhar para a cara da pessoa. Não, o bebê precisa ter a fase assim. Agora, quando você tá conversando com a pessoa, ó, você tá conversando assim, tá falando, não, é exatamente assim que funciona. Na postura, no tom de voz, na forma como você fala. A live nem é sobre isso, ó, mas olha a gente dando dica aqui, os boca aberta que não param de falar também, né? Mas enfim, é importante que vocês compreendam também, né, que uma coisa amarradinha na outra, né? A gente precisa entender de tanta coisa. Se a fotografia newborn resumisse, se pudesse resumir a fotografia newborn só na técnica, todos os fotógrafos seriam iguais. Porque a técnica é simples. Você vai lá, a técnica é isso, X, Y, Z. É entender disso, de segurança, de higiene e pronto. Você vai lá e lê aquilo, beleza. Agora, dominar, entender e perceber que a técnica é uma parte que está ali fazendo, ela faz parte de uma parte do processo, na verdade. Mas a gente tem outra parte no núcleo, tem outra parte numa esfera que vem externamente trazendo, né? E assim, quando a gente fala, eu falo que Photoshop é uma parte extracurricular, porque todo mundo poderia sobreviver sem o Photoshop. Só que a vida ficaria muito mais triste, capenga, assim, sem o Photoshop, não é? Ficaria senão, triste sem edição de imagem. Senão não precisaria tanto de coisinha, de filtrinho e coisas. Isso é a oitava maravilha do mundo. Se for ver, é uma das coisas que as pessoas mais usam. Então, gente, uma das coisas que você pode fazer para superar a dificuldade da edição de imagem é conhecer as ferramentas básicas. O básico. Sim. E hoje, só para não perder, hoje, a live de manhã, a gente mostrou quanta coisa você pode fazer com o básico. Só que sabe qual que é o problema? Quando você mete os pés pelas mãos, você quer ir, você acha que já passou do nível básico. Todo mundo acha que já está no nível intermediário ou no avançado. E o básico é o mais importante. Se você não sabe o básico, você não sabe nada. A sua casa, a construção do seu trabalho, do alicerce do seu trabalho vai ficar capenga. Se a sua base, você não tiver bem dominada. Se o básico não tiver dominado, a sua empresa vai ruir, gente. O que a gente mostrou hoje de manhã, por exemplo, quanta coisa foi possível fazer com um kit básico, com um kit essencial. A mesma coisa. Começa do básico. Começa do básico. Porque sem o básico, o avançado não existe. Sem o básico, o intermediário não existe. Não dá para você pular. Não dá. Sabe, ó, tem uma história que é muito incrível aqui. O básico dá trabalho. Para conhecer o básico, você tem que ter paciência. Ninguém tem paciência hoje. Ninguém quer esperar um minuto a mais olhando o básico. Ninguém quer fazer nada básico. E aí vem a história dos 3 porquinhos.
A Dani tá falando de fundação, de casa. Por quê? Porque nos 3 porquinhos só teve um porquinho que quis construir uma casa forte, uma casa de tijolos. O outro foi no intermediário, ele construiu de madeira. O outro, ele quis pular o básico. E daí ele construiu, porque ele quis fazer tudo muito rápido. Não, vou fazer rápido. Foi lá e fez uma de palha, terminou antes de todo mundo, e ficou feliz lá. E o outro foi lá, fez uma de madeira, terminou antes do outro. E o quis ajudar o terceiro irmão, que foi o que mais trabalhou. E construiu uma casa com fundação, tudo certinho, bonitinho. Aí o que aconteceu? O lobo mau, lazarentinho, malvado, foi lá, assoprou a casinha de um, assoprou a casinha do outro, e aí o outro irmão que trabalhou pra caramba ainda colheu os irmãozinhos lá dentro. Pra ensinar pra eles, assim, se eu ser vergonha, a partir de agora você vai sair daqui e vai construir uma casinha de tijolo. Vai trabalhar direito, criatura. Tem que fazer direito, senão olha o que acontece. Vai ter preguiça. Vai cair, vai ruir. Por quê? Porque daí qualquer ventinho, qualquer soprinho vai cair. Você precisa olhar para isso. Básico, tá? Começa do básico. E aí, eu tenho aquele poema que eu fiz. Eu posso ler de novo? Pode. Eu já li umas 2 vezes para... A Bel fez um poema pro Photoshop. Na verdade, gente, eu peguei do filme As 10 Coisas que Eu Odeio em Você e eu adaptei para o Photoshop. São PS, né, de Photoshop e as 10 coisas que eu odeio em você. Só quem é do meu tempo vai saber do filme As 10 Coisas que Eu Odeio em Você, né? Quem veio muito depois, quem tá neném aí, nem sabe que filme é esse, mas depois pode procurar na internet essa parte. Então, vamos lá. PS e as 10 coisas que eu odeio em você. Eu odeio o modo como você trava comigo. Eu odeio quando você fecha a tela sem eu ter salvo a foto. Eu odeio quando meu computador esquenta por sua causa. E quando parece que ele vai levantar voo ou vai explodir. Eu odeio suas enormes mensagens de erro. E eu odeio quando você atualiza a versão e muda o seu idioma sem eu querer. Eu odeio tanto isso em você que até me sinto doente. E eu odeio quando você está sempre certa. Eu odeio esquecer o nome das suas ferramentas. E eu odeio odiar você. Então, gente, o modo de fazer as pazes com o Photoshop e com a edição de imagem é através do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você aprende, mais você começa a gostar de usar as ferramentas, mais você consegue gostar da edição de imagem, mais você melhora o seu resultado, mais você consegue valorizar o seu trabalho, mais você fica feliz com o que você faz. E uma pessoa feliz, confiante, vende mais.